Boa tarde, meus amores! Vamos para a correção das atividades de língua portuguesa, matemática e ciências. Língua portuguesa, página 13. Nós aprendemos sobre pontuação, vírgulas em termos explicativos. A vírgula tem várias funções. Uma delas é separar palavras explicativas que esclarecem um termo da oração anterior. Veja um exemplo. Nos palácios, grandes castiçais, cheios de velas, faziam o trabalho das lâmpadas de hoje. A expressão cheios de velas explica como estavam os grandes castiçais. Essa explicação está entre vírgulas. 1. Assinale a frase em que a vírgula está separando o termo explicativo da palavra anterior. Também sumiram o fogão a lenha, o forno a brasa, as lavadeiras nos chafarizes, o banho frio. Londres só acendia todos os postes 2 vezes por ano, no aniversário da Rainha Vitória, 24 de maio, e no aniversário do Príncipe de Gales, 9 de novembro. Então, a alternativa correta é a segunda, porque está separando 24 de maio, que é o termo explicativo, a data do aniversário da Rainha Vitória. E também depois, onde explica que o aniversário do príncipe é no dia 9 de novembro. 2. Identifique o termo explicativo da palavra ou expressão em destaque e reescreva as frases colocando as vírgulas necessárias. A. Já as velas, difíceis de conseguir, deviam ser usadas com economia. Então, qual que é a explicação? Qual que é o termo explicativo? Depois do substantivo velas. O que era difícil de conseguir? Eram as velas. Então, já as velas, vírgula, difíceis de conseguir, vírgula, deviam ser usadas com economia. B. Carlos, meu amigo de sala, é o garoto mais criativo da turma. Então, nessa frase, nós temos o substantivo Carlos e explica que Carlos é o meu amigo de sala, certo? A frase poderia ser: Carlos é o garoto mais criativo da turma. Estaria correta, mas tem uma informação adicional, ou seja, está explicando que o Carlos é o meu amigo de sala. Então, vai ficar Carlos, vírgula, meu amigo de sala é o garoto mais criativo da turma. Ponto final. C. As crianças, tão espertas na criação de histórias, não sabem o que fazem com os brinquedos de sucata. Essa frase vai ficar: as crianças, vírgula, tão espertas na criação de história, que é o termo explicativo. Quem são tão espertas? São as crianças. Então, nessa frase está explicando que apesar de as crianças serem tão espertas, elas não sabem o que fazem com os brinquedos de sucata. Então, o termo explicativo é tão espertas na criação de história. Este termo que vai ficar entre vírgulas. As crianças, vírgula, tão espertas na criação de histórias, vírgula, não sabem o que fazem com os brinquedos de sucata. 3. Reescreva as frases acrescentando as informações dos quadros. Leonardo da Vinci projetou objeto como os Tears. E nós vamos acrescentar um dos maiores gênios da humanidade. Então, a quem esse termo explicativo se refere? Ao Leonardo da Vinci. Então, vai ficar Leonardo da Vinci, vírgula, um dos maiores gênios da humanidade, vírgula, projetou objetos, vírgula, como os Tears. B. O escritor Isaac Asimov foi um dos primeiros a imaginar a criação de máquinas inteligentes. E para essa frase, nós vamos acrescentar o termo explicativo autor de Eu, Robô. Então, vai ficar:
O escritor Isaac Asimov, autor de Eu, Robô, foi um dos primeiros a imaginar a criação de máquinas inteligentes. Ponto final. C. Além de construir o 14 bis, Santos Dumont criou o relógio de pulso. Nós vamos acrescentar o termo explicativo inventor brasileiro. Quem que é esse inventor brasileiro? Santos Dumont. Então a frase vai ficar: além de construir o 14 bis, Santos Dumont, vírgula, inventor brasileiro, vírgula, criou o relógio de pulso. E por último, o alemão Gutenberg inventou prensa de metal com tipos móveis. Nós vamos acrescentar considerado o pai da imprensa. Quem é considerado o pai da imprensa nessa frase é o Gutenberg. Então vai ficar: o alemão Gutenberg, vírgula, considerado o pai da imprensa, vírgula, inventou a prensa de metal com tipos móveis. Ponto final. Vamos agora para a página 15. Texto de divulgação científica, a curiosidade. 1. O texto a seguir foi publicado em uma seção chamada Você Sabia? O nome dessa seção cria a expectativa de que o texto vai apresentar informações e curiosidades sobre determinado assunto, ensinar a produzir algo ou narrar histórias engraçadas. Olha lá, observa o nome dessa seção. Você sabia? Então, se está perguntando você sabia, logo vai trazer uma informação, uma curiosidade, né? Então, é a primeira alternativa. Apresentar informações e curiosidades sobre determinado assunto. 2. Leia este texto e saiba mais sobre a energia elétrica. Você sabia? De onde vem a energia elétrica? A energia elétrica vem das forças do vento e dos raios solares, da queima do gás natural e do óleo, e da força da água. No Brasil, a energia elétrica vem principalmente das usinas hidrelétricas. O que é hidrelétrica? Hidro vem de água e elétrica de eletricidade. Por isso, são chamadas de hidrelétricas as usinas que usam a água para produzir eletricidade. Funciona assim. Primeiro, as águas das chuvas vão enchendo uma enorme barragem de concreto. Depois, a água corre para a usina por tubos enormes e passa por turbinas. O movimento da água nas pás das turbinas aciona o dínamo. O dínamo é uma máquina enorme que gira forte, transformando a energia mecânica em energia elétrica. E se não chover? Quando não chove o bastante, a água para acionar o dínamo é insuficiente e pode até faltar energia. É por isso que em épocas de poucas chuvas, a gente deve economizar a energia elétrica. Como a energia chega nas casas? Para chegar até as casas, a energia percorre quilômetros e mais quilômetros, a fio de poste em poste. Do poste em frente às casas, ela segue por fios que distribuem a energia para todos os cômodos. A ponta do fio é a tomada onde ligamos nossos aparelhos que precisam de eletricidade para funcionar. Quem descobriu a energia elétrica? No século XVIII, o físico americano Benjamin Franklin observou o céu em noites de tempestades e descobriu que os raios eram descargas elétricas que vinham das nuvens. Muito antes dele, o grego Tales de Mileto tinha descoberto que ao esfregar âmbar na lã, gerava eletricidade. Mas foi só no século XIX que o homem passou a fazer novas descobertas. O também americano Thomas Edison inventou a lâmpada em 1879. 3. Considerando-se a linguagem do texto, é possível dizer que ele se destina ao público infantil? Explique sua resposta. Sim, por causa da linguagem clara e o uso do vocabulário simples. 4. O título do texto é formado por uma pergunta. Copie aqui.
O título do texto é De onde vem a energia elétrica? Lembrando que Você sabia é o nome da seção. B. Essa pergunta é respondida no texto? Explique sua resposta. Sim, o primeiro parágrafo do texto responde à pergunta do título. 5. No Brasil, qual é a principal fonte de energia elétrica? As usinas hidrelétricas. No primeiro parágrafo também fala sobre a principal fonte de energia no Brasil. 6. O texto é estruturado em sua maior parte em perguntas e respostas. A. Essa estrutura ajuda ou atrapalha a compreensão das informações? Justifique sua resposta. A 6 é pessoal, tá bom? Mas a intenção dessa estrutura é facilitar a compreensão, separando por tópicos. B. Há apenas o item que não está na forma de pergunta. Reescreva-o aqui, transformando-o em uma pergunta. Então, o texto original funciona assim. Para transformar em uma pergunta, nós podemos fazer como funciona a hidrelétrica. Aqui também, meus amores, é só uma sugestão de resposta, tá bom? Se o de vocês foi diferente, não tem problema. 7. Releia este trecho. E se não chover? Quando não chove o bastante, a água para acionar o dínamo é insuficiente e pode até faltar energia. É por isso que em épocas de poucas chuvas, a gente deve economizar a energia elétrica. A. O uso do ponto de exclamação nesse trecho indica que o autor demonstra uma surpresa ou faz um alerta? Faz um alerta. B. Na última frase desse trecho, que pronome pessoal poderia substituir a expressão sublinhada? Assinale-o no quadro. Então, a expressão é a gente. Nós poderíamos substituir essa expressão por nós. Em texto da divulgação científica destinados ao público infantil, são empregados recursos para aproximar o leitor do texto, como o uso de frases exclamativas, com ponto de exclamação, e o emprego de agente para incluir o leitor no que está sendo dito. Muito bem, meus amores, agora nós vamos para a correção de matemática. Abre comigo na página 42. Antes de fazer a correção, vamos relembrar um pouquinho sobre o nosso estudo. Uma fração é um número usado para representar parcelas de um valor inteiro que foi dividido em partes iguais. Ou seja, se um objeto qualquer for dividido, o número que representará cada uma das partes obtida nessa divisão será chamado de fração. Na fração 2 sobre 3, temos 2, que é o numerador, e 3, o denominador. O denominador dá nome à fração indicando em quantas partes iguais o inteiro foi dividido. E o numerador indica quantas partes foram consideradas. Observe a leitura de algumas frações. Fração 1 sobre 2, 1 meio. 1 sobre 3, 1 terço. 1 sobre 4, 1 quarto. 4 sobre 5, 4 quintos. 2 sobre 3, 2 terços. E 3 sobre 4, 3 quartos. Lembrando que também, se for 10, é 1/10. Se for 100, se o denominador for 100, é centésimo. E se for 1000, é milésimo. Acima de 10, se lê avos, como 1/12. Então, vamos para a correção. 4. Recorte a tira retangular da aba e considere a linha reta traçada a seguir como um inteiro. Então, era para recortar essa tira, tá? E fazer o que se pede nas alternativas. A. Marque nos pontos das extremidades dessa reta os números 0 e 1.
Então, nas extremidades, nós vamos marcar o 0 e o 1. B. Dobre ao meio a tira que você recortou. Desdobre e sobreponha na reta traçada. Observe a posição da marca da dobra na reta e represente a fração 1/2. Então, 1/2 é na metade. C. Dobre a tira em 3 partes iguais, desdobre e sobreponha na reta traçada. Observe na reta a posição da marca da dobra mais próxima do 0. Ao dobrar a tira em 3 partes iguais e observar uma dessas partes, você determinou qual fração dessa tira. Então, qual fração estava mais próxima do 0? A terça parte representada pela fração, 1/3. Represente na reta a fração 1/3. Agora, dobre a tira para representar a fração 1/4, 1/4. Enquanto as partes iguais, você dobrou a tira. Então, olha lá, o denominador é 4, ou seja, o inteiro foi dividido em 4 partes iguais. Então, você dobrou a tira em 4 partes. Represente na reta a fração 1/4. Então, a hora que você coloca a tira, você vai conseguir verificar onde ficou a marcação. É lá no terceiro risco. Eu não estou contando o 0, tá bom? Estou contando a partir do segundo risco. Represente na reta a fração 3/4. Também, na hora que você colocou a tira, você pode observar que 3/4 era no terceiro risquinho após 1/2. 5. Considerando a linha reta a seguir como um inteiro, com a ajuda de uma régua, descubra o ponto que representa cada fração a seguir. Então, colocando a régua ali para dividir esse inteiro, você descobre que 1/5 é quando você divide esse inteiro em 5 partes iguais. Então, aquele primeiro risquinho lá representa 1, se o inteiro for dividido em 5, 1/5, tá? E dividindo esse inteiro em 2, você descobre que ali no meio é 1/2, é a metade, tá bom? Então, você pode perceber que 1/2 é maior que 1/5. Lembrando, meus amores, que para entender essa atividade, você tem que fazer, você deveria ter feito ela, tá? Quem não fez, quem não recortou a tira, que não dobrou, não sobrepôs lá na reta, não vai entender, tá? Tem que cortar, tem que fazer tudo conforme se pede nas alternativas. 6. Trace na reta a seguir os pontos que representam a fração 1/2, 1/4 e 3/4. Então, 1/4 seria dividindo essa reta em 4, esse inteiro em 4, dividido em 4. O segundo risquinho seria 1/2, seria dividindo este inteiro em 2. Então, 1/2 seria ali na metade. E 3/4 é dividindo este inteiro em 4 e representando lá o terceiro 3/4. 7. Trace uma linha reta de 6 centímetros e marque nessa reta os pontos que representam as extremidades 0 e 1 e as frações 1/2 e 1/3. Então, meus amores, aqui vocês precisaram da régua, né, para marcar uma linha de 6 centímetros, certo? Depois vocês marcaram nas extremidades, né? Primeiro 0 e depois 1. 1/2, que é na metade, dividindo esse inteiro em 2. E depois 1/3 é dividindo ela em 3. Primeira, segunda e terceira, tá? Então, aqui, ó, 1, 2, 3. Cada um desse
representa uma fração. Essa fração ela foi dividida em 3 partes, né? Então, 1/3. A primeira parte termina aqui, 1/3. 8. Considere uma linha reta de 18 centímetros. Divida em 18 partes iguais. Em que ponto dessa reta você marcaria as frações abaixo? 1/2. No meio da reta, no ponto equivalente a 9 centímetros. Ou seja, 18 dividido por 2 é igual a 9. 1/3. Então, para descobrir 1/3, deveria fazer 18 dividido por 3. 18 dividido pelo denominador 3. No ponto equivalente a 6 centímetros. 1/6. Então, 18 dividido por 6 é igual a 3. Então, no ponto equivalente a 3 centímetros. Trace uma linha reta de 10 centímetros e marque nas extremidades dessa linha os valores de 0 e 1. Então, vocês fizeram a linha de 10 centímetros e primeiro marcou 0 e 1. Quais frações você consegue marcar nessa linha? Nessa linha reta, então, nós podemos marcar 1/2, dividindo ela em 2, marcar aqui 1/2. Dividindo essa fração em 10 partes iguais, nós podemos marcar 1/10. E dividindo ela em 5, podemos marcar 1/5. Nós conseguimos marcar 1/2, 1/5 e 1/10. Escreva em centímetros os comprimentos representados por essas frações. Então, nessa reta, 1/2 equivale a 5 centímetros, 1/5 equivale a 2 centímetros e 1/10 equivale a 1 centímetro. Aqui era só colocar a régua em cima para poder observar. Agora, meus amores, aqui é a correção da atividade que foi no cronograma, que era para ter feito no caderno, tá? Então, quadro fracionário. Preencha os quadros observando as figuras de acordo com o modelo. Aqui lá já tem o modelo A, né? Observando lá a figura A. Partes pintadas, 1, total das partes, 2, a fração 1/2 e como se lê, 1/2. A B, 4 partes pintadas, total das partes, 8, fração 4/8 e como se lê, 4/8. C, partes pintadas, 2, total das partes, 4, fração 2/4, como se lê, 2/4. D, partes pintadas, 2, total das partes, 2, fração 2/2 e como se lê, 2/2. E a E, partes pintadas, 1, total das partes, 4, fração 1/4 e como se lê, 1/4. Muito bem, meus amores. Agora, nós vamos fazer a correção de ciências. Lembrando que a correção das contas de matemática, que era para ter feito no caderno, nós vamos fazer sexta-feira, tá bom? Então, se você não fez ainda, faça as atividades, façam as contas no caderno e sexta-feira nós vamos fazer a correção. Vamos abrir comigo Ciências, página 20. Antes de irmos para a correção, vamos lembrar um pouquinho a respeito do nosso estudo? Vimos sobre localização e orientação. Localizar-se e orientar-se no espaço geográfico foi uma das primeiras preocupações do ser humano. Nos primórdios da humanidade, isso acontecia pela necessidade de encontrar alimento e abrigo. Com o passar do tempo, surgiram outras necessidades: traçar rotas de comércio e de navegação, planejar manobras no campo de batalha, encontrar recursos no subsolo, definir o melhor local
para a instalação de indústrias, etc. Essa semana nós aprendemos sobre a orientação pelo Sol e a rosa dos ventos. Os seres humanos sempre nutriam interesse em desvendar os mistérios do universo, do céu e seus astros. Assim, dividiram o tempo em dia e noite. Usaram as fases da lua para orientar seus períodos de caça, plantação e criação de animais. O movimento aparente do Sol pode ser uma forma de orientar-se pelo espaço. Como? A direção em que o Sol nasce ficou conhecida como nascente, leste ou oriente, e a direção em que ele se põe ficou conhecida como poente, oeste ou ocidente. Ou seja, então ele nasce no leste e se põe no oeste. Apontando o braço direito para a direção em que o Sol nasce, teremos o leste, consequentemente, do lado esquerdo, o oeste. À frente, temos o norte e atrás estará o sul. Orientação pelo Sol. Estendemos o braço direito para o lado em que o Sol nasce, isto é, para o nascente, leste. Estendemos o braço esquerdo para o lado em que o Sol desaparece, no oeste. À nossa frente fica o norte e às nossas costas fica o sul. Aprendemos também sobre a bússola, inventada pelos chineses. Possui uma agulha imantada apoiada em um eixo, girando sobre um mostrador que apresenta os pontos cardeais, norte, sul, leste e oeste, e os auxiliares. O nome aplicado a esse mostrador é rosa dos ventos. A agulha da bússola sempre aponta para o polo magnético norte. Agora vamos para a correção. Abra comigo na página 20. Atividades. Observe a situação. Ali temos o menininho e temos a rosa dos ventos apontando 1, 2, 3, 4. A. O Sol representado na imagem está se pondo no fim da tarde. Considerando essa informação, os números 1, 2, 3 e 4 das rosas dos ventos correspondem a que pontos cardeais, respectivamente? Então, vamos lá. Lembrando que os pontos cardeais são norte, sul, leste e oeste. O Sol está se pondo e esse menino, ele está com a mão direita direcionada, apontada para o lado oposto ao nascer do Sol, certo? Então, vamos relembrar. O Sol, ele nasce no leste. Então, a mão direita, que é o número 2, está apontada para o leste. Automaticamente, a mão esquerda, que é o 4, está apontada para o oeste, que é onde o Sol se põe. O número 3 é a frente dele, e a frente é sempre o norte. E o número 1 é as costas, que representa o sul. Então, 1 é o sul, 2 é o leste, 3 o norte e 4 o oeste. B. Que número da rosa dos ventos indica o lado em que o Sol surge pela manhã? É o número 2, ou seja, no leste. C. Em relação ao menino, em que ponto cardeal a casa se encontra? Então, olha onde o menino está. A casa está próxima do 2, então ela está no leste, tá? Se o menino estivesse um pouquinho mais para cá, para frente, né? Próximo à janela, estivesse na mesma posição que ele está, só que estivesse na frente da janela, a casa estaria no sul. 2. Observe a planta da parte do bairro onde Francisco mora e, de acordo com a bússola, responda às questões. Então, nós temos a bússola bem aqui no cantinho da imagem. Olha, bem aqui. Então, observa lá na bússola, ó. Norte, sul, leste, oeste. Tá. Então, o menininho tá aqui embaixo. Agora, vamos para as alternativas. A. O que está localizado ao norte e ao sul do restaurante? Então, vamos observar, olha. O restaurante está aqui.
Olha lá na bússola, olha lá na rosa dos ventos. Então, o norte está apontando para cá. O que que tem aqui? Uma praça. Voltando aqui no restaurante. Aqui está o restaurante e o sul aqui para baixo. Então, temos a praça e o teatro. No norte está a praça e no sul está o teatro. B. O hospital está localizado a leste ou a oeste da farmácia? Então, aqui está o hospital, deste lado é o oeste e deste lado é o leste. Aqui é o hospital e a farmácia está para o lado esquerdo, então é o leste. C. Que direções Francisco deverá seguir para chegar à casa de Bruna, que fica a oeste da praça? Olha onde que Francisco está. Está aqui embaixo. Teria que seguir por essa rua que está a norte dele e depois irá aqui à esquerda, que seria o oeste. Então, a resposta: primeiramente, ele pode ir para o norte e assim que chegar à praça, deve seguir para o oeste até chegar à casa de Bruna. Aqui, meus amores, também tem outras possibilidades, tá bom? Então, não tem problema se a resposta ficou diferente, desde que esteja seguindo a orientação, observando a bússola. Agora, vamos para a nossa próxima e última página de atividade. Página 22. 3. Leia o texto sobre como a invenção da bússola influenciou a humanidade, dando início às grandes navegações. A bússola é considerada uma das invenções mais importantes da humanidade. Antes de ser inventada, as navegações se davam em áreas mais costeiras, orientada pelo sol durante o dia e pelas estrelas durante a noite. Assim, as navegações dependiam das boas condições do tempo para se realizarem. A invenção da bússola possibilitou a ampliação das navegações, pois era um instrumento mais preciso de orientação e funcionava independentemente das condições do tempo. O uso da bússola impulsionou o comércio no mar Mediterrâneo e deu início às grandes navegações, o que possibilitou a chegada de Pedro Álvares Cabral ao Brasil, por exemplo. A. Por que o desenvolvimento da bússola foi tão importante para a humanidade? Porque ela possibilitou se orientar com mais precisão em qualquer condição do tempo, impulsionando o comércio no mar Mediterrâneo e as grandes navegações. B. Sublinhe no texto de que maneira as embarcações se orientavam antes das invenções da bússola. Então, aqui no meu texto já está sublinhado, lá na segunda linha do primeiro parágrafo. As navegações se davam em áreas mais costeiras, orientadas pelo sol durante o dia e pelas estrelas durante a noite. C. Qual é a vantagem da utilização da bússola em vez do sol ou das estrelas para se orientar? Bom, então, como nós vimos no texto, a vantagem é que a bússola é mais precisa e funciona independentemente das condições do tempo. Muito bem, meus amores. Então, até a próxima aula, que vai ser sexta-feira, tá bom? Façam as atividades, assistam os videoaulas que a professora Luciane está enviando essa semana, tá? Tem no YouTube também da escola, qualquer coisa vocês podem entrar direto no YouTube e pesquisar e verificar as videoaulas de cada dia, tá bom? Um beijo e até sexta-feira.